Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu estou passando aonde quero trazer aqui uma mensagem ao seu coração, mas de início queria iniciá-lo alertando você que me ouve do outro lado. Cuidado com o desejo do seu coração. Há desejos que podem ser perigosos. Há desejo que pode levar alguém à perdição. Há desejo que pode ser laço, armadilha. Muitas pessoas deixam se levar por determinados desejos e só vão se dar conta depois de para onde aquele desejo enganoso estava levando e a pessoa não percebeu. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 2, é o que fala aqui sobre o desejo, diz assim: Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Por isso que eu mencionei no início, para ser cuidadoso com o desejo do coração, porque desejo pode ser algo perigoso. Isso depende do desejo que no coração alguém carrega. O que é desejo? Desejo é algo que um alguém almeja. Desejo é algo que um alguém quer, ou que um alguém busca por aquilo. Desejo é algo que ao mesmo tempo que pode ser bom, pode ser ruim. Vai depender do que no coração de um alguém, aquele próprio alguém esteja carregando. Por isso que a Bíblia nos recomenda para desejá-lo de maneira ardente, ou de maneira fervorosa. Ser fervoroso, ter um desejo fervoroso, não um desejo enganoso, não um sentimento malicioso, não um sentimento odioso ou raivoso, mas desejar de maneira ardente, de maneira fervorosa, o Espírito de Deus. Desejar de maneira fervorosa o Espírito Santo. Desejar de maneira fervorosa ser revestido de poder. Desejar de maneira fervorosa ser revestido com o poder sobrenatural, ser revestido com a divina graça do Espírito Santo de Deus. Desejar de maneira fervorosa a presença que inunda a alma, que inunda o ser, a presença que sacia a sede. Desejar de maneira fervorosa a presença que arranca a lágrima do fundo da alma. Desejar de maneira fervorosa o Santo Espírito do Deus Todo-Poderoso. Esse é o desejo que todos nós deveríamos ter, nenhum outro. Enquanto eu estou pregando agora, tem tantas pessoas alimentando em si um outro tipo de desejo. O desejo do engano, por exemplo. O desejo malicioso. O desejo odioso. O desejo da raiva. O desejo malignos. Tantas pessoas agora, enquanto pregam, estão alimentando-se com outro tipo de desejo. E um outro tipo de desejo que não seja do Espírito Santo vai acrescentá-lo na vida daquele alguém. Não para salvação, mas para perdição. Quem se alimenta do desejo genuíno do leite espiritual como criança recém-nascida, esse desejo puro, sincero, genuíno ou verdadeiro, vai acrescentá-lo na vida desse alguém para a salvação, como diz no final do versículo 2, do capítulo 2 de 1 Pedro. Mas se alguém alimenta-se em si próprio, o outro tipo de desejo, que não seja o desejo genuíno do Espírito Santo, ou o desejo de uma criança recém-nascida, quem se alimenta com qualquer outro tipo de desejo, está dando um crescimento não para salvação, mas para perdição. Olhe para mim. Eu quero indagar seu coração agora, você que está me ouvindo. Qual o tipo de desejo desses dois você está alimentando em si mesmo?
Porque o desejo de uma criança recém-nascida, se você alimenta esse desejo puro, verdadeiro, sincero, genuíno dentro de você, vai acrescentar em você para a salvação. Mas se alguém alimenta em si qualquer outro tipo de desejo, não vai acrescentá-lo para a salvação, mas vai acrescentá-lo para a perdição. Qual dos dois você tem alimentado? Tem gente que alimenta em si o desejo odioso, como eu falei anteriormente, o desejo raivoso, o desejo de puxar o tapete de outro. Tem gente que deseja até que outros morram. Tem gente assim, pode acreditar. Tem pessoas que desejam que outro tropece, que outro quebra a cara. Tem pessoas que alimentam esse um sentimento enganoso. E aquele sentimento vai dando crescimento para a perdição. Cuidado com o coração. Do que você tem se alimentado. Qual é o desejo do seu coração? E o que está sendo dado crescimento na sua vida? Ou qual tipo de desejo na sua vida em você está acrescentado? O que é bom, o que é ruim? Porque o desejo que alguém tem no coração vai dar um crescimento na vida daquele alguém. Se for o desejo de uma criança recém-nascida, vai acrescentar em você o que é bom, coisas boas. Mas se alguém alimenta em si um desejo enganoso, malicioso, odioso, raivoso, faccioso, também vai dar o crescimento, não de coisas boas, mas de coisas ruins. O desejo que há no seu coração está dando ou gerando o crescimento. Se for o desejo puro da criança, né, vai gerar em você o crescimento de coisas boas. Mas se o desejo for ruim, vai gerar o crescimento também de coisas ruins. Por isso muitas pessoas vivem angustiadas, oprimidas, sufocadas. Por isso muitas pessoas vivem muitas vezes em prisão. Há pessoas que até entram em depressão, né, por conta do sentimento ruim que a pessoa vai alimentando. Um sentimento ruim que a pessoa vai deixando inundar o coração, pulseira a alma. E aquele sentimento vai ocupando o espaço no coração de alguém, o qual deveria estar sendo preenchido com um sentimento bom, o qual deveria estar sendo preenchido com o desejo do Espírito Santo. Tem pessoas que vai deixando que outras coisas preencham o seu coração. Você que está me ouvindo do outro lado, eu não sei se você já comeu pimenta alguma vez, mas a pimenta ela mexe com toda a nossa estrutura humana. Ela mexe com toda a estrutura humana, causando, né, aquele frescor para a pessoa que gosta de pimenta. Eu, particularmente, eu não gosto. Mas conheço pessoas que gostam. Meu pai, por exemplo, fica todo suado quando ele come pimenta. Você vai dizer assim, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque assim como a pimenta ela causa em alguém que gosta, ou ela mexe com a estrutura humana de alguém que gosta da tal da pimenta, assim o Espírito Santo, quando você deseja a presença dele, a pimenta mexe com a estrutura humana. O Espírito Santo mexe com a estrutura espiritual. A pimenta, ela mexe de tal maneira com a estrutura humana que causa aquele frescor na estrutura humana de alguém que da mesma se alimenta. O Espírito Santo mexe com a estrutura espiritual, causando refrigério na alma de alguém que o Espírito Santo deseja. Se você desejar o Espírito Santo, querer o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, ele vai inundar a tua alma. Ele vai inundar o teu ser. Ele vai saciar a sua sede. Ele vai preencher cada espacinho do seu coração. Eu não sei qual é o seu desejo, mas o desejo que você tem no seu coração está gerando um crescimento em você. Se o seu desejo for de uma criança recém-nascida, esse desejo vai acrescentar em você o que é bom. Mas se for algum outro tipo de desejo, também vai gerar em você um crescimento. Não de coisas boas, mas de coisas ruins. Que você possa fazer uma reflexão e se dar conta de qual é o desejo que você está carregando e esse desejo que você está carregando, o que ele na sua vida própria tem acrescentado. Se o que é bom ou se o que é ruim. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Boa reflexão. Forte abraço em nome de Jesus.